Seja muito bem-vindo, querido irmão, querida irmã. Hoje vamos meditar em um tema que toca profundamente o coração de todo cristão sincero. Nada é nosso, tudo é de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 9, quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Paulo escreve com amor, mas também com firmeza. Ele exorta os cristãos de Corinto que haviam recebido muitos dons espirituais, mas que em pouco tempo começaram a se achar superiores aos demais. Este é um perigo real em toda a caminhada cristã. Recebemos dons, bênçãos, vitórias, e podemos sutilmente nos esquecer de quem de fato é o autor de tudo. Paulo pergunta com sabedoria: quem é que fez você superior? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Essa pergunta nos convida à reflexão diária. Tudo que temos, a vida, a saúde, a família, o trabalho, os dons espirituais, a salvação, absolutamente tudo procede da mão bondosa do Senhor. Nada possuímos de nós mesmos, somos apenas despenseiros, administradores daquilo que Ele nos confiou temporariamente. Porém, o coração humano, ainda inclinado ao pecado, muitas vezes se deixa levar pelo orgulho. É fácil começarmos a pensar que somos merecedores de algo, que conquistamos pelas nossas próprias forças, que somos especiais diante de Deus, acima de outros irmãos. Mas a palavra de Deus nos adverte com clareza. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O orgulho espiritual é uma armadilha sorrateira. Ele pode nascer de um coração grato que, sem perceber, começa a olhar para si mesmo com superioridade. Quando olhamos para a igreja de Corinto, percebemos essa realidade. Eles haviam recebido muitos dons: profecia, línguas, interpretações, curas, ensino, mas começaram a se gloriar nesses dons como se fossem prova de sua própria importância. Paulo, então, os corrige. Vocês já têm tudo o que precisam? Já são ricos? Vocês já se tornaram reis? E nós, não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Paulo, em sua carta, não apenas exorta os coríntios, mas também se coloca como exemplo de humildade e abnegação. Ele afirma: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. O apóstolo, mesmo sendo usado poderosamente por Deus, não se vê como alguém superior, mas como servo. Ele reconhece que, no exercício do ministério, enfrenta lutas, perseguições, privações e humilhações. Não há nele nenhuma glória própria. E aqui aprendemos uma lição poderosa. Quanto mais Deus nos usa, mais devemos descer aos pés de Cristo. As bênçãos espirituais não são medalhas de honra ao mérito, mas oportunidades de servir. Os dons são ferramentas para a edificação do corpo de Cristo, não para a exaltação pessoal. Em Efésios 2, 8 e 9, o apóstolo escreve com clareza:
Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de a ter. Quantas vezes o ser humano deseja reconhecimento, aplauso, holofotes? Quantas vezes, mesmo no ambiente espiritual, cresce o desejo de ser visto, a necessidade de aprovação, a busca por status ministerial? Mas Jesus nos ensina um caminho diferente. Quem quiser ser o maior entre vocês, que seja servo de todos. Marcos 10, 44. Esta é a verdadeira grandeza no reino de Deus. Servir, amar, se doar, sem esperar recompensa humana. Somos, nas palavras de Paulo, apenas vasos de barro, portadores de um tesouro incomparável, a presença e o poder do Espírito Santo. E como vasos frágeis, devemos cuidar para não nos corrompermos com o orgulho e a vaidade. O Senhor nos chama diariamente a sondar nosso coração, a rejeitar toda forma de egocentrismo e a lembrar: nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Precisamos compreender com ainda mais profundidade o perigo sutil do orgulho espiritual. Veja, amado irmão e irmã, o orgulho nem sempre se manifesta de forma escancarada, em gestos grandiosos de arrogância. Muitas vezes ele nasce nos pequenos pensamentos. Eu sou mais fiel, Deus me usa mais, meu ministério é mais abençoado, minha vida espiritual está num nível superior. Essas comparações são venenosas. São sementes do orgulho que, se não forem arrancadas rapidamente, produzem frutos de vaidade e divisão no corpo de Cristo. É por isso que as Escrituras nos ensinam em Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse versículo não está sugerindo que devemos nos desvalorizar ou nos diminuir de maneira falsa, mas sim que devemos reconhecer que todos os irmãos em Cristo são igualmente preciosos diante de Deus. Cada um recebeu dons distintos, oportunidades distintas, e cada um é chamado a ser fiel na porção que o Senhor confiou. Ninguém é maior ou menor no reino. Somos todos servos de um único Senhor. O próprio apóstolo Paulo, que realizou tantas obras grandiosas para o reino de Deus, dizia de si mesmo: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Perceba a profundidade desta declaração. Mesmo tendo plantado igrejas, escrito cartas inspiradas, realizado milagres e suportado perseguições, Paulo se considerava o menor, lembrando sempre de onde o Senhor o tirou. Essa consciência o mantinha firme na humildade e na dependência total de Deus. E nós, como temos olhado para as bênçãos que recebemos? Temos reconhecido que tudo provém da graça, ou temos, ainda que em pensamentos, atribuído glórias a nós mesmos? Lembre-se, a soberba precede a queda, mas o coração humilde sempre será sustentado pela poderosa mão de Deus. Em Tiago 4:10, lemos: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Oh, que verdade gloriosa! Não precisamos buscar autoexaltação. Quando nos rendemos, quando nos esvaziamos de nós mesmos, o próprio Deus cuida de nos levantar no tempo certo e da maneira correta. Portanto, irmão e irmã, sigamos com vigilância, examinando diariamente o coração, para que o orgulho não encontre morada em nossa alma. No reino dos céus, a verdadeira riqueza
não está em possuir mais, mas em reconhecer a suficiência de Cristo em todas as coisas. Paulo, mesmo sendo apóstolo, mesmo carregando o peso de tantas igrejas, mesmo sendo usado poderosamente, entendia algo que muitos de nós precisamos constantemente recordar. Tudo o que temos pertence ao Senhor, inclusive a própria vida. É por isso que ele afirma com tanta convicção em Gálatas 2:20: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência da vida cristã. É a rendição plena. É o abandono do orgulho, da vaidade, da glória pessoal. É a compreensão profunda de que o nosso eu foi crucificado e agora vivemos unicamente para refletir a glória de Cristo. É neste ponto que muitos tropeçam, pois em meio às bênçãos e aos frutos espirituais, cresce facilmente o desejo de reconhecimento, de aprovação humana, de status e posição. Porém, o Senhor nos ensina o caminho oposto. O maior deve ser como o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja servo. Quem quiser receber honra, que aprenda primeiro a se humilhar. Este princípio não é natural ao coração humano. Nosso instinto carnal deseja ser exaltado, ser notado, ser celebrado. Mas o Espírito Santo trabalha dia após dia para esvaziar-nos de nós mesmos, ensinando-nos a viver sob a autoridade graciosa de Deus. Em 1 Pedro 5:5, o apóstolo nos adverte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja bem, amados, não é apenas uma advertência, é uma promessa maravilhosa. A graça abundante de Deus é derramada sobre aqueles que reconhecem sua total dependência do Senhor. Quantas vezes em nossas vidas já experimentamos esse cuidado amoroso de Deus em momentos de fragilidade? Quantas vezes, quando não havia força em nós, o Senhor veio com sua mão forte e nos sustentou? Pois assim continuará sendo. Quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder de Cristo repousa sobre nós. Esta é a lógica do reino. Não é o forte que vence, mas o dependente. Não é o orgulhoso que prospera, mas o humilde que confia. Não é o que se exalta que cresce, mas aquele que dobra os joelhos diante do trono da graça. Que possamos, como Paulo, dizer em todos os dias da nossa caminhada: pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. Chegamos ao momento final de nosso devocional. E aqui o Espírito Santo ainda nos conduz a uma reflexão prática e profunda. No reino de Deus, não há espaço para privilégios exclusivos ou méritos pessoais. Somos um só corpo. Cada membro tem sua função, sua importância, e todos são igualmente amados e sustentados pelo mesmo Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12:26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Essa unidade preciosa precisa ser guardada com humildade. Se um irmão é abençoado, glorificamos a Deus juntos. Se outro passa por luta, nos compadecemos e oramos juntos. Não há espaço para competição, inveja, vaidade ou orgulho. Em nossos dias, onde o culto à imagem e a autopromoção crescem em todos os cantos, até mesmo dentro das igrejas, somos desafiados a viver contraculturalmente, servindo em silêncio, amando sem esperar retorno, ofertando sem buscar reconhecimento, vivendo para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Lembremos que Jesus mesmo nos deu o maior de todos os exemplos. Sendo Deus, esvaziou-se de sua glória e se fez servo. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por isso,
o Pai o exaltou soberanamente. Assim também será conosco. Se escolhermos o caminho da humildade e da dependência total de Deus, Ele mesmo cuidará de nos honrar no tempo certo, da forma certa, segundo sua perfeita vontade. Que grande segurança há em saber que não precisamos nos promover. Nosso papel é apenas permanecer fiéis, com o coração puro diante dele, reconhecendo todos os dias: nada é nosso, tudo é de Deus. Agora convido você a orar comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje te entregamos mais uma vez o nosso coração. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que permitimos que o orgulho e a vaidade invadissem nossa alma. Purifica-nos e ensina-nos a viver em total dependência de Ti. Que a Tua graça nos sustente e que o Teu Espírito Santo nos conduza sempre no caminho da humildade. Não queremos a glória deste mundo, mas sim glorificar o Teu nome em tudo o que somos e fazemos. Obrigado por Tua bondade, por Tua paciência e por Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou com o seu coração, escreva nos comentários. Amém. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Eu dependo somente dele.